Cerca de 60 mil pessoas ficaram sem suas casas ou suas empresas por causa do afundamento provocado pela mineradora Braskem. Moradores dos bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto tiveram que deixar suas casas e até hoje lutam por uma indenização justa. Olá a todos, estamos aqui com Priscila Barros, que mora no bairro de Bebedouro. Priscila, ela herdou um acervo de mais de 30 mil livros do seu pai, o promotor de justiça Wilson da Silva Barros. E hoje ela luta na justiça para realocar essa quantidade imensa de livros, um verdadeiro patrimônio cultural. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Priscila, conta um pouco sobre a sua situação aqui nessa casa, com essa quantidade de livros que é praticamente uma biblioteca. Como é que está a sua luta na justiça com a Braskem para resolver essa situação? Bem, a luta tem sido bem difícil, né? Porque já são quase 4 anos, onde eu acho assim que já deveria ter sido resolvida, até porque é uma coisa muito fácil, muito simples para uma multinacional. É somente o reconhecimento de um acervo cultural deixado pelo meu pai. E eles não querem reconhecer. Certo. Priscila, conta pra gente, né? Como é que o seu pai começou a colecionar essa quantidade de livros? Ele começou a colecionar ainda muito criança, muito pequeno. Um pouco de dinheiro que ele pegava, ele ia alfarrábios e começou... Quantos anos mais ou menos ele tinha? De 7 a 8 anos de idade. São os primeiros livros dele. Nessa idade ele já gostava de leitura? Já, muito. Já era um intelectual. Já era um intelectual nessa idade. E a partir daí não parou mais? Não. Todas as vezes que ele saía, ele voltava com livros, revistas, até vinis também. E essa paixão de literatura, você herdou, foi de pai para filha, no caso? Sim, mas assim, eu lhe confesso que a paixão dele era muito maior. Eu gosto de ler, mas não tão quanto ele. Gosto bastante. Mas o meu pai era muito eclético, ele gostava de tudo, né? Se vocês derem uma olhada, ele como era um promotor de justiça, a maioria das pessoas que estiveram aqui, elas imaginam que só tenham livros ligados ao direito. Mas tem filosofia, tem literatura, tem de tudo, né? Tem de tudo, sociologia tem tudo. De todas as épocas? Tudo, todas as épocas. Tem livros bem raros também, coisas bem raras, revistas antigas também. Certo. De quantos andares a gente está falando aqui de livros, Priscila, na sua casa? São 3. Tem o térreo, o primeiro e o segundo. Certo. E não querem reconhecer isso aqui como um patrimônio, como uma biblioteca, no caso? Não. E o que é que você pensa sobre isso? É um absurdo, né? É um descaso. Principalmente, eu julgo, do Ministério Público, né? Porque meu pai foi um homem que honrou o Estado, foi um promotor de justiça. E os próprios amigos dele, né? Que eu acredito que deveriam abraçar a causa como se fosse deles, nada estão fazendo. Há mais de um ano atrás, eu lutei para conseguir uma reunião com eles, né? Então, eu consegui essa reunião, tiveram 7 promotores, né? E eles, assim, se emocionaram, falaram muito bem do meu pai. No entanto, nada fizeram. E, para ser sincera, eu estou vendo que eles não vão fazer nada. Ficaram apenas na teoria, no caso, não foram para a prática. Isso, aí, porque alguns dizem, porque eu não tenho poder para isso ou para aquilo. Eles têm culpa. Eles têm culpa porque já começa desse valor, né, do aluguel social. Como é que eles decidiram sem perguntar aos moradores as necessidades de cada um. Você não pode oferecer R$1.000 a uma pessoa que morava numa encosta e oferecer R$1.000 a uma pessoa que morava num condomínio, como eu moro até hoje. Né, numa casa com garagem para 6 carros e com toda essa biblioteca. É desproporcional. Então, eles erraram a partir do momento que eles não analisaram as necessidades de cada um.
Priscila, certo. Vamos agora voltar um pouco no tempo. Conta aqui pra gente como era a sua vida com seu pai nessa casa, né? Como é que vocês viviam antes de ter todo esse problema do afundamento de solo causado pela Braskem? Sim, antes de toda essa catástrofe, né? Que na verdade, eu vou ser sincera, eu julgo pessoalmente como um golpe, na verdade. A vida aqui era muito tranquila, era um condomínio muito bom, né? Nós temos uma vista belíssima para a lagoa, muito tranquilo aqui, seguro. E agora nós olhamos ao redor e temos esse cenário de guerra, né? A gente percebeu, né, que praticamente você, aqui o pessoal que mora na sua casa, fazem parte de uma resistência, né? Porque tá tudo escuro aí fora. Como é que é essa questão de manter aqui tudo funcionando, a energia ligada e tudo mais? Olha, é bem difícil, porque há mais de um ano começamos a ter problemas com a energia, né? Muitos problemas. Passamos 7 dias sem energia já, e eu tinha 2 geladeiras, hoje eu não tenho mais. Né, perdi todos os eletrodomésticos. Outra coisa também que a Braskem não quer reconhecer, né? Esses cortes de energia são feitos pela empresa mesmo, pela Braskem? São a pedido dela? Eu acredito que tem uma ligação, porque como é que pode? Hoje eu tenho uma reunião com a Braskem, eles me lançam uma proposta sempre imoral, né? E após essa reunião, após eu falar que não aceito, a minha energia é cortada no outro dia, com 2 ou 3 dias no máximo. Né? Todas as vezes acontece isso, então eu acho o jogo muito estranho, tanto que nessa última vez fomos olhar na rua e apenas um fio que trazia energia para minha casa foi cortado. Agora o interessante é que há uma base da Braskem atrás da minha casa e que eles sempre têm energia, eu não. Certo. Priscila, tem um fato, né, que é uma coincidência até muito triste, né? Que é a questão do dia do tremor coincidir com o fato do seu pai, né, ter precisado ir no hospital e tudo mais, com uma ambulância. Conta pra gente direitinho como é que foi esse episódio. Bem, meu pai já vinha um pouco doente, né? Eu notei que ele estava diferente, né? Tipo, estava bem abatido, mas ele escondeu, na verdade, da gente, né, a doença. E nesse dia eu já vim insistindo há mais de uma semana, ele acabou sendo hospitalizado, né? E eu o acompanhei. E quando estávamos a caminho do hospital, vimos ali em Guaxuma, por incrível que pareça, em Guaxuma. Depois do SESC, tinha um pessoal parado e eles estavam, bombeiros, eu acho, tirando o pessoal do prédio, porque tinha faltado energia em tudo quanto era lugar. E depois foi que eu fiquei sabendo que tinha havido um tremor, só que tinha sido na região do Pinheiro. Só que acabou afetando lá. Isso você nunca imaginava que iria afetar aqui a região do Bebedouro, no caso? Não, nem muito menos a minha casa. Quando começou toda essa questão do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, vim para Maceió estudar o caso do Pinheiro, com rachadura e tudo mais, aqui no Bebedouro, aqui os seus vizinhos, as casas, as residências já apresentavam rachadura? Como é que era essa questão de rachadura aqui? Não apresentava? Não. Todos levavam uma vida normal. Rachaduras que haviam eram rachaduras normais que às vezes aparecem com o passar do tempo, né? Sem normal manutenção. De residência Sim. mesmo. Quer dizer que aqui realmente nunca chegou a aparecer aquele tipo de rachadura de afundamento que a gente vê no Pinheiro, Mutange, Nunca, problema algum aqui. Certo. Como foi, Priscila, quando você morava num condomínio, né? Como foi para você quando os seus vizinhos começaram a ir embora e você começou a se ver praticamente sendo uma resistência aqui sozinha nesse lugar? Como é que foi? Conta isso pra gente. O meu pensamento na época, eu fui a única, infelizmente, no condomínio, que quando havia as reuniões eu falava, gente, nós somos um condomínio, vamos deixar o condomínio fechado, se a empresa vier, vamos negociar. Quando ela indenizar a todos... Isso até porque nenhuma casa estava sofrendo... Nenhuma casa. Um dano assim extremo. Nenhuma casa. Sair, não, nenhuma casa. Aí, por conta aí, você disse de deixar o condomínio fechado quando a empresa vier. Porque eu acho assim, as pessoas se precipitaram, né? Se amedrontaram. Na verdade, a empresa, ela faz uma pressão psicológica tão grande que se você não tiver um equilíbrio, você acaba caindo. Infelizmente, os meus ex-vizinhos acabaram
sendo levados por essa pressão, né? Um a um foi saindo, medo, invasão. Mas assim, eu sempre pensei, estamos num condomínio, então nós precisamos nos ajudar, né? Alguma coisa, eu escutei um barulho, um liga para o outro, mas as pessoas foram indo embora e acabaram recebendo um valor abaixo do que seus imóveis realmente valiam, né? Certo. Eles foram embora também por causa da pressão da empresa também, que chegou aqui fazendo alguma coisa, ou não houve isso? A pressão, né, a Defesa Civil, né, também, que eu vejo a Defesa Civil com uma culpa muito grande, né? Como é que você vem no meu imóvel me obrigar a sair, dizer que eu tenho que sair sem me apresentar nenhum laudo, nenhuma documentação de que realmente o solo em que minha casa está realmente apresenta algum risco. Então, assim, eu acho que tem um bolo aí. A palavra é essa. Como diz o Matuto, existe um bolo aí. Entre Braskem, Equatorial, Defesa Civil. Para mim, tá todo mundo ligado, porque não é possível. Não é possível. Como é que foi a sua adolescência no bairro de Bebedouro? Foi muito tranquilo, assim, porque eu costumo dizer que, pelo fato de termos essa praça Lucena Maranhão, né? Sim. Então, nos trazia aquele gostinho de interior, não é verdade? Pessoas reunidas na praça, eles traziam um parque, né? Tinham algumas brincadeiras, então era uma coisa, assim, muito gostosa de viver. Andar com os cachorrinhos, conversar com os vizinhos, e isso é uma coisa que não temos mais, né? Certo, o Bebedouro, né, vou aproveitar que a gente está aqui praticamente numa biblioteca, né, num patrimônio cultural, né, diga-se de passagem. O Bebedouro é um bairro que tem vários patrimônios culturais daqui de Maceió, né, e foi um dos bairros que foi fortemente atingido, né, por essa questão da Braskem, né, do afundamento. Você, como uma moradora antiga daqui desse bairro, como é que você vê toda essa perda cultural do bairro de Bebedouro? É uma pena. Eu vejo como algo muito triste, de lacerar realmente para gente que gosta realmente, né, de cultura, de coisa boa, de livros. A gente tem aí o Bom Conselho, é belíssima aquela construção, né? Sim, tínhamos também a estação de trem, né, que nos remetia àquela vida antiga, aquela coisa gostosa. Eu gosto de coisas antigas, Uma coisa assim. meio bucólica, né? Isso. Quanto à questão da construção desse grande acervo de livros, né, mais de 30 mil livros, como é que era no dia a dia? Como é que o seu pai fazia para construir isso aqui? Ele todo mês trazia livros, era toda semana? Como é que era a frequência de compra de livros dele para construir essa verdadeira biblioteca aqui no meio do Bebedouro? Na verdade, isso aqui era um sonho dele. Era um sonho ele ter uma biblioteca. Sim. Então, ele construiu essa biblioteca. Ele já tinha uma boa quantidade antes de vir para cá, ou realmente a grande quantidade foi depois que chegou aqui? Ele já tinha uns 70% do que está aqui. 70%. Só que aquela coisa amontoada dentro de casa, várias estantes, no quarto dele. Era incrível, assim. A cama dele era metade para ele dormir, metade com os livros. No criado, no chão, no banheiro, em todo canto ele tinha livros. Ou seja, ele era a pessoa da leitura, ele vivia lendo. Ele era um amante da leitura. Amante da leitura. Conta pra gente, Priscila, como é que o seu pai, o Wilson, o promotor Wilson, reagia quando chegava aqui, né, nesses andares aqui da sua casa e via todo esse acervo. Ele ficava muito entusiasmado, ele passava... eu imagino que ele era o cara que, quando estava de folga, vivia aqui dentro, né? Com certeza. Quando ele construiu a biblioteca, ele já estava aposentado. Então, quando ele entrava aqui, era a mesma coisa que você vê uma criança chegando num parque de diversões. E morria de ciúmes disso aqui. Morria de ciúmes. Não emprestava, não queria ninguém aqui. Quando chegava algum amigo, algum parente, ele fazia questão de mostrar. Para a filha, ele abriu uma exceção. Ah, com certeza, com certeza. Sempre me motivou muito, desde muito pequena. Eu tenho livros da minha infância que ele sempre me instruiu muito. Certo. E como é que foi a questão da construção de todas essas prateleiras de livros? Você disse que ele já estava aposentado, no caso, quando fez isso. Isso. Então, antes dele se aposentar, onde é que ficavam esses livros? Esses livros ficavam espalhados pela casa, no quarto dele. Lá também há um gabinete, né? Um escritóriozinho dele. Outras coisas encaixotadas.
porque era um sonho dele. E meu pai, assim, os mais chegados até costumavam chamar ele de Matusalém, porque ele tinha isso de, amanhã, Wilson, vamos fazer isso hoje? Não, amanhã, mês que vem. Então, essa biblioteca era um sonho dele, mas ele demorou muito para construir. E, por incrível que pareça, ele só construiu mesmo o pontapé foi quando eu sofri um acidente gravíssimo de moto. Então, como eu precisava de espaço na casa para me locomover, para fazer a fisioterapia, cadeira de rodas, então ele fez essa biblioteca assim da noite para o dia. Da noite para o dia. Então, essa biblioteca tem toda uma história para mim, que as pessoas não entendem, né? Ela tem um valor sentimental e afetivo muito grande, tanto por ele, que começou a colecionar muito criança, mas também ela me traz assim, muito do amor dele por mim, do cuidado. Porque ele mandou levantar essa biblioteca da noite para o dia para me dar mais conforto, entendeu? Então, quando eu entro aqui, como eu sempre costumo dizer, nos momentos que eu estou muito aperreada, eu estou triste, quando eu entro, eu me sinto abraçada por ele. Meio que tem a presença dele aqui, né? É. Olha só, né? É uma pena que aconteceu isso, né? E você está travando essa luta agora para preservar uma coisa que, além de ser um patrimônio material e cultural, que a gente está vendo que não tem preço praticamente, tem um valor sentimental muito grande, né? Muito grande. Tão grande que muitas pessoas já me incentivaram a vender, a me desfazer, e eu não quero. Não quero. Para onde eu for, eu vou levar aquilo que pertencia a ele. Porque para mim não é o valor financeiro, não é o valor material, é afetivo mesmo. Só eu sei como ele amava isso aqui. Caso você consiga realocar todo esse acervo, e a gente fica na torcida, né, para que isso aconteça, porque realmente é um tesouro cultural aqui em Maceió. Como você pretende trabalhar com toda essa literatura? Muita gente, inclusive, já perguntou, né, nas reportagens que até a gente fez com você, nos comentários lá da internet, se você pretende abrir ao público ou se você realmente vai deixar fechado. Como é que, quando isso aqui for realocado, quando você realmente receber uma proposta digna, justa, como é que você vai lidar com todo esse acervo aqui com o povo de Maceió? Você vai fazer o quê? Bem, a decisão que eu tomei foi que uma parte eu vou doar para a cidade de Ouro Branco, que é no sertão. Foi a cidade onde ele nasceu. Eu quero doar porque lá eles não têm biblioteca. É a cidade do seu pai. Isso. E eu pretendo doar uma parte para homenageá-lo, né? É isso que eu pretendo fazer. E a outra parte vai continuar guardadinha comigo. Certo. Ótimo. Isso aí foi a melhor resposta, né? Uma doação para se fazer uma biblioteca em Ouro Branco, no caso? Isso, eu quero conversar. Já falei, né, com algumas pessoas da família sobre isso, que eu gostaria de doar uma parte da minha biblioteca, né, em homenagem a ele, na cidade em que ele nasceu. O nome da biblioteca tem que ser Wilson da Silva. Isso. Né? Wilson da Silva, biblioteca Isso. Wilson da Silva Bastos. Isso. O pessoal de Ouro Branco fica no aguardo aí, hein? Vai ter essa biblioteca em breve. Priscila, agora vamos para a parte da dor de cabeça. Como é que está a questão da negociação, de indenização com a Braskem? Como é que está todo esse bolo aí? No meio aqui desse acervo cultural, como é que tá essa questão, essas negociações com a empresa? Bem, em maio desse ano, para ser mais exata, acredito que foi dia 28 de maio, num sábado, a Braskem esteve aqui com a equipe, né? E eles vieram tentar destravar, né, essa problemática que para mim seria muito fácil de ser resolvida. Então eles me perguntaram o que estava faltando. Eu respondi que é somente que eles reconheçam que eu preciso, né, que eles reconheçam essa biblioteca. A partir do momento que eu sair daqui, eu vou precisar construir uma nova biblioteca. E aí eles falaram que iam reconhecer, trouxeram os engenheiros, fizeram um cálculo aqui, né? Só que meu pai gastou, há 15 anos atrás, 650 mil para fazer essa biblioteca. Então eu pedi para eles que eles calculassem hoje, no valor atual, quanto eu vou gastar para fazer uma mesma estrutura, para acoplar os livros. Então eles vieram com uma proposta de 170 mil reais.
que é algo assim... Vergonhoso e imoral. Imoral, a verdade é essa, totalmente imoral. Um desrespeito. É um desrespeito. Então, o que eu me pergunto é o seguinte: onde é que estão os então amigos do meu pai? Os que bateram no peito e disseram: ah, Wilson, grande homem, homem de bem, orgulhe-se do seu pai honrou o Estado. Cadê esses amigos agora? Que não estão aqui para honrar a memória dele, porque eu, como filho, estou lutando sozinha. Eu precisava e preciso da ajuda deles, mas ninguém se prontifica a me ajudar. Certo. Sem contar, Priscila, que tem toda uma questão de segurança, né? Que você até comentou que tem questão de invasão aqui e tudo mais, né? Conta pra gente como é que é isso. Tentaram invadir a minha casa mais de 7 vezes já. Eu tenho um BO, né, de cada uma dessas tentativas. E assim, o máximo que eu consegui foi que a Braskem instalasse sensores. E mesmo assim, esses sensores foram desligados há mais de uma semana. Que ironia, não é? Desligados. Desligados. E já estivemos aqui na base da Braskem, que fica aqui atrás da minha casa, fomos a pé, pedimos um religamento, nada foi feito. O ano passado, a Braskem, eu acho que ela tem um maquinário muito pesado, né? Então, às vezes, isso aí não é raro não, né? Quase sempre. Eles ligam algum maquinário e esse maquinário puxa a energia da minha casa, né? E numa desses acontecimentos, eu estava dando banho na minha avó e deu um estalo, um pipoco aí atrás. E a casa apagou inteira. Minha avó tem 93 anos. Então ela se assustou na hora. Você imagina, eu estava dando banho nela, então ela escorregou e caiu. E né? a sua avó, ela tem Ela é Alzheimer. portadora de Alzheimer, né? Então ela caiu, então o susto foi muito grande. Graças a Deus que foram só pancadas, mas ela ficou acamada mais de um mês. E hoje eu não tenho condições, então ela ficou sem cadeira de rodas, sem cadeira de banho, né? Então foi uma luta muito grande, passou a usar fralda, né? E é bem difícil. E fora que, das outras vezes que ficamos sem energia, eu ligava para a Equatorial para fazer a reclamação e eles sempre davam uma desculpa. Então, numa dessas tentativas, por incrível que pareça, eu liguei, dei o código da minha casa, dei matrícula, dei tudo. Eles falaram que não constava meu nome. Não constava meu nome. Eu disse, como assim? Como é que não... Na Equatorial. Esse ano. Não consta seu nome, não consta matrícula, não consta nada. Eu disse, como é que pode? Isso após a reunião, uma das reuniões que eu tive com a Braskem, né? Então, como é que não consta? Depois ligo novamente, eles afirmam que eu, que moro aqui, pedi o desligamento da minha energia em fevereiro. Como é que eu vou pedir para desligar a energia da minha casa se eu resido nela? Exato. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, lá eles falam que não há mais o meu nome, não há matrícula e que eu pedi o desligamento, né? Então, é isso que eu gostaria que eles me explicassem também, né? Então, eu quero que eles provem que eu pedi o desligamento. Hoje não temos coleta de lixo, né? As pessoas que foram saindo de seus imóveis foram abandonando cães e gatos, né? Alguns nós conseguimos resgatar e outros que alimentávamos na rua aparecem com frequência mortos, né? E o incrível é que esses animais aparecem envenenados. Então, assim, como sabemos que é de forma proposital? Digo com propriedade, é proposital, porque nós alimentamos. Temos um vizinho aqui, que é o seu Valfrido, muito conhecido, esposo da Sandra, né, que é uma das pessoas que tem lutado, né, a favor dos animais. E assim, quando nós encontramos, não é 1, 2, 3, são vários animais mortos. Gato, cachorro. E então, notamos também que na madrugada muitos cães latiam. Eu disse, como pode? Não há mais morador aqui. Fomos para o último andar e vimos que vem algumas pessoas, homens, e soltam cães aqui. Então, é de forma proposital. Eles soltam cães e esses cães matam gatos. E eu já perdi muitos aqui, muitos animais. Então, assim, é um absurdo. Hoje, mesmo com ventilador, a gente não consegue dormir direito porque o número de insetos é muito grande. Ratos, escorpiões, coisas assim, muito morcego, que aqui não tinha, assim. Então, vivemos correndo risco não somente da casa ser invadida, mas como um risco também, assim, de saúde, né? Porque são morcegos, são escorpiões, são muitas coisas. Priscila, conta pra gente
como é que a Defesa Civil do município, aqui de Maceió, tem se relacionado com você diante desse problema todo? Bem, eu acho assim que... Conta alguns episódios pra gente do que aconteceu, por exemplo. Um dos episódios que mais me marcaram foi que um inverno, acho que foi em abril do ano retrasado, né, eu estava estendendo roupa e vi sair muita água da biblioteca. Então eu imaginei que tinha perdido todos os livros. Mas ao abrir a porta, eu notei que a água ela estava minando do chão. E eu achei isso muito esquisito. Foi quando começamos a olhar e perdi vários livros que ainda se encontravam encaixotados, né? Liguei para a Defesa Civil, expliquei o que estava acontecendo, mas nunca vieram. O que eu achei assim, incrível é que num pedido de socorro, eles não vieram até mim, mas eles sabem se prontificar para botar a mão no seu rosto e dizer que você tem que sair. Essa questão da água que estava minando, era água de onde? Houve um deslocamento do solo, realmente, né? Porque há uma base da Braskem atrás da minha casa. E esse deslocamento rompeu um cano por baixo da minha casa, né? E isso inundou. Ou seja, foi a culpa totalmente da empresa. Da empresa. E que a prefeitura deveria também chegar junto, resolver esse caso. E nessa situação você acabou perdendo centenas muitos de livros, que poderiam estar aqui fazendo parte desse acervo e foram jogadas no lixo, jogadas fora. Foi muito difícil, precisei jogar fora, porque ficaram realmente muito estragados. Eles ficaram muito encharcados. Alguns eu ainda coloquei para secar, ainda consegui salvar, mas outros não teve condições. Certo. Como é a questão também, a Defesa Civil chegou aqui na sua casa para conversar com você, como é que foram essas conversas? Várias vezes. Eu acho que uma das casas mais visitadas, acredito que tenha sido a minha. As conversas sempre as mesmas, que eu corria muito risco, que a minha calçada fica na borda de uma mina e que eu tinha que sair, que a qualquer momento essa casa poderia afundar, né? E eu sempre questionei. Agora, interessante, a minha casa afunda e a Braskem não? Porque a Braskem, uma das bases, está atrás da minha casa. É vizinha aqui atrás. Exatamente. Então, por que eu tenho que sair? Então, teriam que fechar essa base também, né? Então, essa insistência deles, tem que sair, tem que sair, tem que sair, como é que pode? Eu não estou me negando a sair, eu quero sair. Agora, eu acho que é justo que eu saia recebendo um valor digno para morar com dignidade e muito mais ter o direito de construir uma biblioteca. Então, assim, o que a Braskem continua afirmando é que os livros não entram na compensação, né? Não entram no plano de compensação, porque eu vou levá-los comigo. Lógico que eu vou levar. Mas o Ministério Público tem que pensar o seguinte, o Ministério Público tem que ver isso. É um acervo cultural que eu não vou deixar para trás, que para onde quer que eu vá, eu preciso construir uma nova biblioteca. Mas isso não está no plano. Eles vão ter que abrir uma exceção. E tem que ver também que é um acervo cultural, não só da Priscila, mas também é uma quantidade de livros tão grande que tem aqui. Realmente, eu já entrei em várias bibliotecas na minha vida. Foram poucas que foram maiores que essa. É uma quantidade de livros tão grande que tem aqui que seria um crime cultural deixar isso aqui para trás, não é, Priscila? Exatamente. Então, é onde entra também os danos culturais, né? Então, a Braskem não quer reconhecer. Isso no plano, não quer reconhecer. Então, o meu pedido, principalmente ao Ministério Público, é que eles me ajudem nessa luta, né? Em nome da memória do meu pai, que foi colega deles, que honrou o Estado, e que eles me ajudem, né? Fazendo com que a Braskem se sensibilize, que na verdade é algo bem difícil, porque eu sei que eles não têm sensibilidade, né? Ao ponto de reconhecer que ao sair daqui eu vou precisar do valor para construir uma nova biblioteca. É somente isso que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo nada além do meu direito e nenhuma coisa absurda, é uma realidade. Qualquer pessoa que entra aqui vê que é uma coisa que eu vou precisar fazer.